Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Vídeo de segunda é um dia que eu escolho alguma coisa pra gente falar e hoje eu escolhi falar sobre a Magic Fórmula, né? A fórmula mágica de Joel Greenblatt. Joel Greenblatt, que nasceu ali na década de 50 nos Estados Unidos, entrou no mercado financeiro em 1980 e escreveu um livro, né, que é The Little Book That Beats the Market e que tem uma fórmula que funciona e funciona muito bem e a gente avalia isso até na área de membros. Então a gente vai mostrar o livro, vamos mostrar a fórmula, vamos mostrar como funciona depois da vinheta. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa. Bom, pessoal, o livro, tá, e que eu recomendo muito, até porque entrou em promoção aqui na Amazon, né, R$29,99 de capa dura aqui, né, então Fórmula Mágica de Joel Greenblatt, quem prefere Kindle, eu nunca me acostumei com Kindle, mas enfim, R$28,49 aqui, é um livro muito fácil de ler. É livro para vocês lerem aí em uma tarde, em uma hora e meia vocês vão ler esse livro mole, tá? E o que significa essa fórmula mágica do Joel Greenblatt, tá? E aí eu acho que eu posso cortar aqui para as minhas carteiras calculadas e eu vou clicar aqui na carteira de Greenblatt, tá? Porque a gente tem algumas carteiras aqui dentro e essa carteira aqui a gente divide ela 3 vezes por ano, tá? E aí a última foi agora, dia 9 de setembro, tá? E o resultado foi bastante interessante também. Depois a gente até mostra da último ano. Rendeu mais de 100% nos últimos 12 meses. Até me chamou muita atenção. Como é uma carteira que eu só recalculo 3 vezes por ano, eu acabo não olhando tanto. E aí me chamou a atenção. Qual é a grande questão? Ele tem o retorno sobre o lucro e tem o retorno sobre o capital. Tá? Então a fórmula tradicional, e você vai ver muito conteúdo na internet que tenta transformar a fórmula em uma coisa mais simples, né? Mas a fórmula tradicional dele é essa daqui, retorno sobre o capital, tá? ROIC, que é o retorno sobre o capital, é o EBIT, que é o lucro operacional, dividido pelo capital circulante líquido mais ativos fixos líquidos, isso de acordo com a fórmula dele. Claro que você tem outras fórmulas de calcular ROIC, mas como o Greenblatt, ele escreveu dessa fórmula, a gente tenta calcular da fórmula que ele coloca o capital investido, né? O ROIC nada mais é do que EBIT dividido por capital investido. Normalmente, capital investido, a pessoa pega patrimônio líquido mais dívida líquida, tá? Só que ele prefere pegar o capital investido pelo lado dos ativos no balanço patrimonial e não pelo lado dos passivos, né? Então, dessa fórmula aqui, então você vai ter ativos fixos líquidos e capital circulante líquido, você tem o capital de giro aqui. Normalmente é contas a receber mais estoque, menos a parte ali do contas a pagar, que é fornecedores, salários e coisas do gênero. Então, é uma proxy, tá, dos ativos permanentes. E é claro que eu não consigo pegar exatamente o que é ativos fixos, está automatizado, mas a gente chega muito próximo da fórmula dele tradicional, tá? Com as ferramentas que a gente tem hoje. Então, ROIC, EBIT dividido por capital investido, cuidado com as fórmulas tradicionais de alguns sites que não vão calcular esse capital investido exatamente como o Greenblatt fala no livro dele, tá? Taxa de retorno, isso aqui é o retorno sobre o lucro, né, da empresa. Então, o que significa esse retorno sobre o capital investido? É mais ou menos o seguinte: eu invisto 1 milhão para abrir um restaurante e ele dá um lucro operacional de 200 mil, por exemplo, por ano, né? Então, isso é o ROIC. Tá? Agora, o que é o retorno sobre o do lucro, né? Você vai dividir sobre o valor da empresa. Então já entra aí a questão do valor de mercado da empresa, tá? Então você aqui no valor da empresa, você já vai ter, né, na taxa de retorno, o lucro operacional, que é a mesma coisa aqui que o EBIT, dividido aqui pelo valor da empresa. Então o valor da empresa é o valor do mercado mais a dívida líquida da empresa. Então aqui, se a empresa for cara, essa taxa de retorno cai.
Então ele já tira as empresas que subiram muito. Sei lá, Magazine Luiza, naquela época que ela cresceu muito, saiu de R$ 3 e foi a 10. A taxa de retorno dela diminuiu, a não ser que o lucro operacional tenha crescido na mesma proporção. Aí tudo bem, tá? Mas caso contrário, não. Então você tem o ROIC, você tem a taxa de retorno, o ROIC quanto maior, melhor, e o EV sobre EBIT, né, quanto menor, melhor. Né, EV sobre EBIT é essa parte daqui, a taxa de retorno. Tá? Então, se a gente tem a EV sobre EBIT, quanto menor, melhor, a gente usa o EBIT sobre o EV, né, que é a taxa de retorno. A gente usa aqui ao contrário, porque é a fórmula que ele escreveu no livro, lembrando que está sempre no livro. E aí a gente monta a planilha. Né? Aqui a gente ainda não atualizou, mas foi extraordinário aqui, bateu mais de 200%. Talvez a gente já tenha ali a totalização das carteiras. Mas depois a gente olha, aqui eu tenho a carteira Greenblatt, tá? Então, semana passada, por exemplo, a gente fez entrevista aí com o André Fogaça do Guinvest aqui no canal, e esses dados todos a gente puxa, por exemplo, do Guinvest Pro, né? Então, isso foi puxado no ano passado, tá? E aí saíram essas empresas aqui. Algumas delas, como as Smiles, por exemplo, já fecharam capital, foram incorporadas pela Gol, aí sai da carteira no dia que tem essa incorporação. Outras, como a GPC, por exemplo, mudaram de código, mas aí não muda nada, só o nome que mudou aqui, a gente alterou aqui para DXP, e a gente vê aqui que foi 99%, não chegou a passar de 100% como eu falei antes não. Na verdade ontem eu cheguei a calcular dia 8/9, às 2 da tarde, depois a bolsa acabou caindo um pouquinho, eu estou gravando no dia 9, mas mesmo assim uma variação bem expressiva, né? 99% contra uns 7 ou 8, por exemplo, do Ibovespa. Algumas considerações, o Greenblatt, ele manda não colocar bancos nem seguradoras. Se vocês olharem aqui, a gente ainda tem a Wiz, tem a BB Seguridade nessa carteira, tá? A partir de dezembro de 2020, a gente tirou também as seguradoras, porque aí começou a ter muito IPO de empresa, e aí a gente teve uma quantidade maior de empresas, né? No início, quando a gente criou a carteira, se você tirasse banco seguradora, você tirava 25% das empresas da bolsa e digamos assim que você tirava uns 30, 35% das empresas lucrativas da bolsa. Então era bem complicado, você acabava tendo uma carteira praticamente de empresas de energia elétrica ou coisas do gênero, né? Então era um pouco complicado. E aí a gente montou essa carteira de Greenblatt e agora entrou a carteira nova que dura 1 ano. Né, a pessoa fica 1 ano. Claro que essa carteira aqui de setembro de 2020 já não vale mais. Agora a nova carteira é a de 2021, né? Então já tem uma outra de setembro de 2021. Agora tem a de dezembro de 2020, a de abril de 2021 e a de setembro de 2021. Quem entrar agora vai comprar a de setembro. Quem comprou lá em dezembro vai esperar dezembro para rodar. Funciona dessa forma, tá? Enfim, gente. Era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo de hoje, falar um pouquinho sobre Joel Greenblatt, essa fórmula que, enfim, né, tem feito aí muitas pessoas felizes ao longo do tempo. Vale a pena dar uma lida no livro dele porque ele mostra o retorno ano a ano. Ó, inclusive tem um site lá no exterior, né, do próprio Greenblatt, porque o Greenblatt ainda é vivo, né, que é esse magicformulainvesting.com, se você quiser pegar as empresas lá de fora, né, e aí você vai colocar aqui, né, minimum market cap, etc, e aí você vai pegar as empresas. É claro que você precisa fazer login, etc, tem produtos pagos aí no meio, mas enfim, é uma fórmula também de você conseguir pegar e automatizar isso, mas aí no exterior. A gente faz isso aqui dentro do Brasil, tá? Enfim, queria trazer essa oportunidade para vocês no sentido de conhecer Joel Greenblatt, de vocês poderem adquirir o livro deles, tá? Na Amazon, acho que vale muito a pena, uma leitura bem fácil, bem tranquila. E por que eu estou falando isso? Porque lá dentro do livro a gente tem períodos que inclusive passam de 3 anos que ele perde do índice, né? Principalmente naquele período anterior
a quebra da bolha das .com de 2000 ainda. Então naquele período a gente vê que ele perdia muito do índice. E isso é interessante a gente dar uma olhada porque tem algumas pessoas que falam que é um indicador de crise também. Então se a carteira de Greenblatt está rendendo acima do índice, quer dizer que não deve ter crise à vista. E a gente viu que aqui no Brasil ela está rendendo bem. E está rendendo bem acima do índice, né? Não sei se é ou não, é uma carteira que é recente ainda, teria que ter uns 50 anos para a gente confirmar isso, para a gente garantir isso, mas é uma teoria, é uma hipótese. Outra hipótese também que é bacana é de vocês, né? Não é hipótese, outra coisa que é bacana também de você perceber é que mesmo uma carteira que bate o índice 75% do tempo, que ganhou 5 vezes acima do índice no longo prazo e coisas do gênero, mesmo essa carteira, ela passa 3 anos perdendo do índice. Tá? Então repensa o que você pensa como longo prazo também. Então são esses 2 pontos que eu queria trazer para você, além de trazer essa sugestão de leitura. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.